Pskov é uma das cidades mais antigas da Rússia. Ela é alguns séculos mais velha que Moscou. Atualmente, cerca de 189 mil pessoas vivem lá. Uma cidade tranquila e pequena. No entanto, nem sempre foi assim. Em 1971, nesta cidade pacata, apareceu um carrasco em série que atacava especificamente homens. Esses crimes causaram ao mesmo tempo surpresa, repulsa e horror. Primavera de 1971. Nada previa uma tragédia tão horrível, ainda mais porque Pskov nunca esteve nas listas de cidades criminosas. Criminosos em série começaram a aparecer muito antes de famosos maníacos como Chikatilo. A história de hoje remonta aos anos 70 do século XX, quando em Pskov surgiu um criminoso em série incomum, que não atacava mulheres e crianças indefesas, como faziam quase todos os outros maníacos, mas sim homens fortes. Mas, como se descobriu, ele não escolhia suas vítimas por acaso. Porque todas as vítimas eram homens e porque o carrasco tirava a vida delas justamente com cachecóis. Antes que percebêssemos, o outono já estava em pleno andamento. E se eu quiser me aquecer, para onde devo ir? Certo, em Vsemayki, Ru. Para climas de transição, há conjuntos de algodão frescos com um moletom. Tenho uma com a inscrição Sem Medo. Gostei desta estampa pela fonte e pelo texto motivacional. É ótimo usá-lo quando começa a esfriar. Além disso, tem um bolso prático, capuz ajustável e punhos. Por dentro tem um forro macio e quente. O conjunto é confortável e muito agradável ao toque. Aliás, a calça também tem bolsos práticos, cordão na cintura e punhos na barra. E também comprei uma caneca incrível com uma águia sobre uma floresta enevoada que ficou super atmosférica e me lembrou da minha última viagem. A estampa é muito legal. A cor da borda e da alça podia ser escolhida ao seu gosto. Se você gostar de alguma das minhas estampas, pode pedir outros produtos com ela. Masculinos, femininos, acessórios. A loja Vsemayki é uma ótima opção para comprar presentes para qualquer ocasião. Aqui você encontra de tudo, de roupas a itens para casa, e as estampas tornam o presente único. E aqui mesmo você pode pedir diferentes opções de embalagem para presente. Para estampas autorais, há um criador prático. Um presente assim com certeza será lembrado e vai proporcionar muitas emoções. Escaneie o código QR na tela ou use o link na descrição para acessar o site da Vsemayka e use meu código promocional na tela para obter um desconto de 10%. Pode ser combinado com todas as promoções do site. Pskov, 17 de abril de 1971. Logo pela manhã, a polícia da cidade recebeu uma ligação. Na linha, um homem com voz assustada informou o endereço e disse: "Venham imediatamente, está acontecendo algo horrível aqui." A equipe de operações saiu imediatamente para o endereço informado por telefone. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos por um homem adulto e forte, que mal conseguia conter as emoções. Vestido com uma capa marrom e segurando uma pasta preta de zelador, um certo Vasilchikov contou que ao fazer sua ronda habitual, jamais imaginou que a manhã de 17 de abril se transformaria em um pesadelo para ele. Em um dos halls de entrada, o homem viu as pernas de alguém. Elas estavam penduradas entre os corrimãos. Horrorizado, Vasilchikov ligou imediatamente para a polícia. O corpo foi encontrado suspenso entre os lances de escada do primeiro e do segundo andar. Os médicos constataram que o homem morreu em decorrência de asfixia mecânica. Algum tempo depois, investigadores e detetives de Pskov chegaram ao local. Após examinarem o corpo e analisarem a cena, os peritos determinaram que o homem estava pendurado com seu próprio cachecol. Os investigadores não conseguiram identificar a vítima de imediato. Ele não portava nenhum documento, e todos os entrevistados do prédio disseram que nunca tinham visto esse homem antes. Os detetives começaram a ter dúvidas. Por que o homem entrou em um prédio estranho e por que não levou nenhum documento consigo, nem sequer deixou um bilhete? Será que o homem realmente não tirou a própria vida? Mais tarde, os investigadores conseguiram finalmente identificar quem ele era. Vladimir Pavlov trabalhava como distribuidor de ingressos no Teatro Dramático Regional. Na véspera, o homem havia recebido um prêmio e planejava comemorá-lo com os amigos. Na década de 70, segundo os moradores locais, havia apenas um bom restaurante em Pskov, o Aurora. Foi justamente para lá que os detetives foram. No local, os investigadores constataram que, na noite anterior, Pavlov esteve exatamente nesse restaurante. No momento da comemoração, um homem desconhecido se aproximou de Vladimir e os dois saíram juntos. Infelizmente, nenhum dos amigos conseguiu descrever o estranho, mas a garçonete lembrou que, a princípio, o já embriagado Pavel causou um escândalo.
Quando as testemunhas pensaram em chamar a polícia, apareceu o estranho que acalmou Vladimir e o levou para tomar um ar. Da porta do restaurante, onde o corpo do homem foi encontrado, são apenas alguns minutos a pé, e nesse curto espaço de tempo, algo aconteceu. Os detetives começaram a perceber que, muito provavelmente, foi esse estranho quem tirou a vida de Pavlov durante o conflito, e começaram a procurar o suspeito. E nesse momento ocorre um crime semelhante. Em uma pequena praça, um grupo de homens bebia álcool nos bancos. A área era claramente visível, então, assim que os infratores viram o policial, correram imediatamente para um local isolado. E alguns segundos depois, um grito terrível foi ouvido vindo daquele lugar. O corpo de um homem foi encontrado no mato. O exame determinou que ele morreu por estrangulamento. O falecido não portava documentos nem dinheiro. Nada. A opinião inicial dos investigadores foi de que se tratava de um roubo, uma vez que todos os pertences da vítima foram levados. A identidade do falecido foi estabelecida imediatamente. Evgeny Petrov, soldador elétrico. Em seu local de trabalho, o homem foi descrito de forma neutra. Ele não tinha advertências ou antecedentes criminais. As relações com os colegas eram normais. Mais tarde, os investigadores começaram a reconstruir o percurso de Evgeny naquele dia. A primeira coisa a fazer era encontrar quaisquer testemunhas, senhoras idosas nas entradas dos prédios, crianças nos parquinhos ou simplesmente transeuntes. O trabalho da equipe de investigação não foi em vão. Eles encontraram testemunhas, duas aposentadas que, por meio de uma fotografia, reconheceram Evgeny e contaram que o viram naquele dia embriagado. O homem gritava muito e xingava, e ao seu lado ia um rapaz que o conduzia pelo braço. Muito provavelmente esse era o criminoso. As autoridades presumiram que o assassino deveria ser procurado entre os conhecidos da vítima. As testemunhas lembraram-se bem e descreveram com precisão o desconhecido. O resto era apenas uma questão de técnica. No mesmo dia, o morador de Pskov, Igor Nekoroshev, estava secando o peixe que havia acabado de pescar quando ouviu a campainha tocar. O homem foi verificar quem era o visitante inesperado. Ao abrir a porta, vários homens de sobretudo invadiram o apartamento e colocaram algemas em Igor. O suspeito tinha 35 anos no momento da prisão. O homem trabalhava como soldador a gás e eletricidade, era casado e não tinha antecedentes criminais. Pela descrição, Igor lembrava muito o desconhecido com quem viram Evgeny Petrov pela última vez. Além disso, os investigadores descobriram que, alguns anos antes, Igor havia tirado a esposa de um colega. Assim, os investigadores encontraram um motivo. O suspeito não negou que naquele dia ele e a vítima estavam bebendo juntos. No entanto, ele afirmou não ter qualquer relação com o crime. Igor contou que, antes de chegarem à praça, os dois se separaram e ele foi dormir, e que não sabe o que aconteceu com seu amigo depois disso. O depoimento do detido precisava ser verificado. Enquanto isso, havia mais uma vítima na cidade. Em um dos pátios, adolescentes estavam roubando pregadores de madeira, com os quais planejavam atirar fósforos. Foi justamente nessa atividade que uma aposentada local flagrou os garotos e apressou-se em expulsá-los. Ela não conseguiu pegar as crianças, mas presenciou uma cena estranha. 2 homens passaram por ali e um deles carregava o outro no ombro. A aposentada chamou os amigos embriagados que passavam, ao que um deles respondeu que estava levando o irmão bêbado para casa. Naquele momento, a senhora ainda não sabia que quem passara por ela era justamente o maníaco que já estava pronto para cometer um novo crime e que toda a polícia de Pskov procurava tão intensamente. Perto da torre Gremiachaya, numa manhã de fim de semana, Ivan Prokopenko lavava seu carro. Já quase terminando de lavar o carro, o homem começou a descer até o reservatório e viu algo horrível. O corpo de uma pessoa havia sido levado até a margem. Os investigadores que chegaram ao local constataram que a vítima era Ivan Grushevsky, operador de escavadeira. O homem foi morto da mesma forma que a vítima anterior. Esse já era o 3º assassinato terrível e misterioso. A cidade estava apavorada, os moradores tinham medo de sair à noite. Os investigadores começaram a procurar pessoas que já haviam sido condenadas por crimes semelhantes. Foram solicitados dados dos hospitais psiquiátricos. Havia a suspeita de que o maníaco não fosse totalmente normal. Os peritos também descobriram um detalhe. Todos os crimes foram cometidos de uma maneira muito incomum. Os investigadores de Pskov constataram que todos os assassinatos foram cometidos com a ajuda de cachecóis de Mohair, e todos pertenciam às vítimas. No entanto, no local do crime, os detetives encontraram apenas um deles. Em todos os outros casos, o criminoso levou a arma do crime consigo.
Os investigadores tinham dúvidas: seria o crime cometido por uma pessoa ou por várias? Será que em uma cidade tranquila apareceu um maníaco que tinha ataques de fúria provocados por cachecóis de Moher? Naquela época, era difícil esconder qualquer coisa em uma cidade pequena. Foi exatamente por isso que logo toda Pskov ficou sabendo que havia um maníaco nas ruas da cidade, tirando vidas com a ajuda de cachecóis de Moher. Na primavera de 1971, Nina Berezina saiu do cinema Oktyabr. A mulher já tinha assistido ao filme pela terceira vez e, após a sessão, decidiu ir caminhando para casa. Em casa, Berezina era esperada pelo marido e pelo filho. A mulher precisava caminhar apenas uma parada. Era primavera na rua, o tempo estava bom. No meio do caminho para casa, um rapaz vinha em direção a Nina e, ao se aproximar de Berezina, decidiu puxar conversa com ela. Durante a conversa, um cachecol caiu debaixo do sobretudo do jovem. A mulher prestou atenção nisso. Era de Moher e no pescoço havia outro igual, só que de cor diferente. O marido de Nina era policial e lhe contara que havia um maníaco na cidade. Lembrando-se das palavras do marido, Berezina apressou-se para casa. Mas, percebendo algo estranho, o desconhecido se virou e começou a seguir Nina. Já estava escurecendo. Não havia ninguém por perto. A mulher trocou a caminhada rápida por uma corrida. Naquele dia, o eletricista Koroviev estava indo para o turno da noite, quando de repente uma moça esbarrou nele e começou a implorar por ajuda. Bastou ao homem ouvir da mulher que o sujeito que a perseguia parecia um maníaco, então Koroviev imobilizou o jovem suspeito e o levou até a delegacia, que ficava a poucos minutos dali. Com o rapaz, os policiais encontraram documentos que indicavam que seu nome era Gennady Savkin e que ele tinha 24 anos. Os policiais constataram que o rapaz suspeito já havia sido condenado 2 vezes. No momento da detenção, ele trabalhava como cozinheiro no refeitório número 20 da cidade de Pskov. Não era casado. A data de nascimento de Gennady Savkin ainda é desconhecida. Talvez isso se deva ao fato de que, naqueles anos, muitas informações desse tipo eram mantidas em segredo. Gennady cresceu em uma família numerosa, tinha 8 irmãos e uma irmã, sendo o filho mais novo. Seu pai foi condenado e cumpria pena. Por causa disso, Savkin ficou conhecido pelo apelido de Filho do Traidor. Após servir no exército, Savkin conseguiu emprego como cozinheiro em um dos restaurantes de Pskov. Ele odiava os clientes do restaurante, por isso, certa vez, urinou nas batatas preparadas para a salada. Por isso, ele foi imediatamente demitido, e mais tarde, Savkin foi condenado por roubo. E em 1971, ele foi libertado. Durante o interrogatório, o jovem confessou que estava seguindo a moça para agradecê-la. Afinal, ela viu que o cachecol havia caído e ele pediu desculpas por tê-la assustado. Parecia que a situação estranha estava resolvida, mas os policiais ainda ficaram desconfiados por causa dos 2 cachecóis com o rapaz. À pergunta por que 2 de uma vez, ele respondeu simplesmente: comprei de presente para meu irmão e minha irmã de um desconhecido. Ele não sabe o nome do desconhecido, mas disse que ele sempre ia ao seu refeitório. A história parecia plausível, mas mesmo assim, os policiais chamaram os investigadores, pois era possível que o maníaco fosse justamente aquele desconhecido ou que ele estivesse de alguma forma ligado ao criminoso. Decidiram não liberar a testemunha valiosa por enquanto e a colocaram sentada em um banco, sob a vista do policial de plantão. Logo, o investigador chegou. Ao saber o que havia acontecido, ele se virou e a testemunha fugiu. No início da manhã, um jovem corria pela fortaleza em Pskov, sendo perseguido por vários policiais e investigadores. Gennady se dirigiu ao Kremlin de Pskov. Ele sabia que havia uma brecha lá por onde poderia escapar. No entanto, desta vez, a sorte estava do lado das autoridades de Pskov. A fortaleza estava em pleno andamento de obras de restauração. O jovem não sabia que a brecha já havia sido fechada e o fugitivo acabou caindo em uma armadilha. O detido Gennady Savkin explicou sua fuga da delegacia dizendo que não gostava das autoridades, alegando que elas sempre tentam acusar qualquer um e estava certo de que também iriam atribuir a ele algum caso de outra pessoa. Mas, naquele momento, os investigadores já estavam revistando o apartamento do suspeito. Ao entrarem, os investigadores imediatamente encontraram os pertences das vítimas. Mais tarde, foi estabelecido que todos os crimes foram cometidos justamente por Savkin. O jovem percebeu que já não fazia sentido negar. Gennady culpava o pai por todos os seus problemas. Supostamente, o pai teria arruinado sua vida, pois foi acusado de colaborar com o inimigo e, por isso, foi preso. E o menino era zombado, diziam que era filho de um traidor. Era o período do pós-guerra.
O provedor da família foi preso. A mãe não conseguia sustentar tantos filhos sozinha, faltava comida, a vida era difícil para muitos. No entanto, Savkin decidiu que nasceu para outra vida, luxuosa e livre, farta e sem dificuldades. O adolescente começou a roubar, mas não para a família, na qual tinha muitos irmãos e uma irmã, e sim para bebidas e presentes para suas namoradas. No entanto, isso não durou muito e o jovem foi preso. Já depois disso, Gennady conseguiu um emprego no restaurante Aurora, o restaurante mais renomado da cidade naquela época. No entanto, seu comportamento não era dos melhores. Frequentemente discutia com os clientes, chegava atrasado e pediram para que ele pedisse demissão por vontade própria. Mas, após o incidente, ele foi imediatamente contratado como cozinheiro em um refeitório. Segundo seus colegas, Savkin se comportava de maneira estranha, gostava de colocar uma faca entre os dentes e dançar. Eles chamavam isso de dança da morte. Ninguém sequer suspeitava que o nome da sua dança ganharia um significado bem real. Durante o interrogatório, os investigadores reconstituíram o desenrolar dos acontecimentos e Gennady contou que, em um dos dias, mais precisamente na noite de 16 de abril, ele voltou ao restaurante Aurora, onde já havia trabalhado. Todo o pessoal lá havia mudado e ninguém reconheceu o ex-cozinheiro. O jovem fez um pedido e ouviu quando um dos clientes começou a xingar duramente os funcionários do restaurante. Esse homem era Vladimir Pavlov, que foi encontrado na manhã seguinte no saguão do prédio. Savkin lembrou que também havia sido xingado recentemente. Gennady ficava muito irritado porque muitos faziam comentários depreciativos sobre seus pratos. Foram eles que o privaram da oportunidade de se tornar o melhor cozinheiro e de viver sem preocupações financeiras. Então o jovem se aproximou do encrenqueiro e o acalmou. Naquele momento, Savkin já tinha elaborado um plano de vingança e de acerto de contas. Gennady convidou o homem para ir até sua casa para continuarem bebendo bebidas alcoólicas e também ofereceu ao já bastante embriagado Vladimir para passar a noite lá. Após tirar a vida, como contou Savkin, ele sentiu alívio e uma elevação espiritual. Durante toda a noite, ele repassou em sua mente todos os detalhes do crime e, ao acordar, decidiu lembrar de todos que um dia ficaram insatisfeitos com sua comida e se vingar deles. Para despistar os investigadores, Gennady simulou um assalto, mas na verdade não havia nada para levar das vítimas embriagadas. Todos os crimes foram cometidos pelo carrasco por satisfação de sua vingança contra aqueles que um dia o ofenderam. No entanto, seu caminho sangrento não durou muito. Poucos podem imaginar quantas vítimas mais haveria na conta de Gennady Savkin se ele não tivesse cometido aquele deslize com o cachecol. No outono de 1972, no tribunal, o cozinheiro maníaco não demonstrou nenhum arrependimento pelo que fez. A vida humana não significava nada para ele. Esse se tornou o caso mais notório de Pskov. As pessoas se reuniram não apenas na sala onde o caso foi julgado, mas também ficaram do lado de fora, onde alto-falantes haviam sido instalados. Savkin comparou-se a Raskolnikov. Todos achavam que o réu era louco. Talvez fosse nisso que ele estava contando. No entanto, constatou-se que ele era perfeitamente são e consciente de seus atos. Quando o homem contava sobre suas atrocidades, sua fala foi interrompida pela sentença, fuzilamento, após o que Savkin começou a chorar e caiu de joelhos. Mas isso já não comoveu mais ninguém. A sentença do tribunal foi recebida com aplausos. A data exata da execução da sentença também foi mantida em segredo e permanece um mistério até hoje. Foram feitos vários documentários sobre ele, nos quais é contado com mais detalhes sobre Gennady Savkin e que eu recomendo a todos que se interessaram por este tema. O documentário Tango com uma Faca, da série Investigação, conduzida por Leonid Kanevsky, e o documentário Assassino, da série Lendas da Investigação Soviética. Todo o material do caso que o YouTube não permitir neste vídeo, eu vou disponibilizar no canal do Telegram. O link estará na descrição. Também não se esqueça de se inscrever e deixar o like.